Olá, meus amigos, mais um dia, Mercadinho de Café, né? Hoje, 15 de 5 de 2026. Dei um tempo para vocês respirar aí, mercado de café, né? Seguindo a nossa profecia que foi falado, não é de hoje, né? Notícia, meus amigos, quando a gente fala de baixa, eu sei que desanima, eu sei que a gente não gosta, né? Que o produtor não gosta, mas assim, eu tenho que sempre me atentar ao lado da racionalidade, né? Então, quando a gente vê alguns movimentos, né, bem antes de acontecer, a gente tem que alertar por quê? Porque tem produtores que têm café que pode fazer uma parcial. Tem produtores que ainda não colheu o café, mas assim que colher e apurar, também vai precisar vender esse café para poder pagar a despesa e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala, infelizmente eu não gosto de falar quando o alvo é para baixo. É bom quando a gente vê alvos, né, no mercado subindo e tudo mais, isso anima todo mundo. Agora, quando o alvo é queda, a gente fica chateado em falar, mas tem que falar para alguns produtores poder se precaver e tomar algumas medidas antes de acontecer. Correto, meus amigos? Aqui, né? Vamos pegar aqui, eu coloquei essa imagenzinha aqui do dinheiro aqui, porque vamos falar de fundo de investimentos, meus amigos, né? Vamos aqui, Água no Café traz para nós aqui que grandes fundos, né? Diminuíram suas posições líquidas compradas em 26%. Então, assim, fundos já participando de mercado, né, tanto comprados quanto subindo, e somente eles estão tirando a mão da compra aí e talvez entrando na venda, seja essa semana de baixo que nós tivemos aí, correto? Aqui também no Água do Café tem a questão do dólar, né? Dólar hoje a 5,6. Se o investidor tivesse vendido, o dólar proporciona mais ainda a venda. E se ele tivesse comprado, o dólar subindo, proporciona mais ainda a compra. Então, como o pessoal estava virando a mão para a venda, aumentou essa pressão de venda aí. E café chegando também, né, no mercado. Aqui o Notícias Agrícolas, né? Café despenca nas bolsas com pressão cambial e avanço lento da comercialização no Brasil. O que é isso? O produtor ele ainda está resiliente, está segurando, né, de maneira aí firme aí o seu cafezinho, não está pondo seu café à venda. Muito produtor capitalizado e a safra de fato aqui na nossa região ainda ela está devagar, muito pouco produtor com café apurado. E os cafés que foram apurados, esse café ainda está chamando atenção, né? Ora, miúdo, um café muito verde, um café que está dando de 11 a 12 de renda. Então, assim, isso acende um alerta, mas o preço desse café não está chegando no mercado. Imagino eu que agora para o final de maio, por aí, a gente começa a ter uma quantidade melhor de café para poder sentir como vai ser o mercado. E o mercado já está pesado, né? A gente viu o gráfico de hoje, mercado bem pesado, né? Esse gráfico aqui é o de setembro, vamos colocar aqui, né? Para a gente dar uma olhadinha rapidinho, né? Vou reavivar a memória de vocês, né? Quando a gente falava na questão que estava lateralizado, que não poderia perder, né, o fundo. Esse gráfico de setembro aqui, vamos colocar aqui para a gente entender. Isso aqui está no gráfico diário, eu vou colocar no semanal. Pera aí, deixa eu colocar no semanal aqui, porque no semanal fica mais fácil a gente compreender. A gente vinha seguindo, né, o semanal. Então aqui, né, lembra que a gente falava bastante na lateralização que não podia perder, né, a lateralização, o fundo, porque se perdesse aquela região da parte inferior do nosso caixote, o mercado poderia descer, né? Nosso caixote estava andando mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui, isso, aqui. Tinha ele no contrato de julho e no contrato de setembro. No contrato de setembro ele estava na base de 266, 268, que perdeu. E o próximo alvo nosso, né, que a gente vê, salvo se não acontecer nada, alguma notícia no meio do caminho, como se for uma geada ou algo desse sentido, uma coisa climática, né? A gente pode ver o mercado de café, igual já vem alertando, não é de hoje. Não queria, meus amigos, falar, mas a gente tem que colocar alvo, tomara que não atinja esse alvo, né? Mas eu tenho que colocar aqui porque é nossa obrigação fazer isso aqui, mostrar para vocês, né, 240 cents, para que vocês possam de antemão aí, né? Se preparar, fazer alguma coisa aí, né? Apurar o café e tem que apurar, Sam, apurei, não tem o que fazer, eu tenho que vender, é isso mesmo, cara, não tem o que fazer, eu tenho que vender, tem que pagar a despesa, né? E para quem quer segurar o café e especular, é contrato de dezembro e contrato de março. Então, assim, é um outro cenário, aí a gente vai ter que ver como é que está o andar da safra, né? Entender como é que vai ser junho, julho e agosto, entender rendimento de fato de safra de café, ver se o El Ninho vai predominar, que se predominar é clima, é calor para nós, pode ter aí períodos, né, veranicos aí. Então, assim, é um outro contrato, é uma outra análise. Essa análise agora do contrato de setembro, infelizmente, até o momento, ela é baixista, né?
a gente falava, eu falava sempre que tinha o próximo alvo era 240 e eu não vejo outra contrapartida a não ser falar um cenário de geada ou algo nesse sentido aí. Tá bom, meus amigos? Salvo ao contrário, vamos aguardar, vamos analisar, né? Eu falei que quando a gente fala alvo para baixo é triste, né? É desanimador, porque o cara ainda nem colheu o café e ainda vai, né? Mas tem que ser falado, tem que ser dito. Hoje mesmo eu estava conversando com um produtor no particular, trocando uma ideia, trocando e assim, mercado de café, né? Então, a gente vive de notícia, mas aqui eu falo que tem que ser o gráfico, né? Eu sempre abordo com vocês, eu trago com vocês, não é de hoje, né? Essa questão das três médias móveis. Então, assim, não tem jeito, a gente baliza muito nessas três médias móveis, né? A média móvel de 9 dias, a média móvel de 21 dias, e eu faço questão de deixar ainda até as cores, né? Que essas cores aqui acompanham mais de um ano que eu deixo essas cores aqui acompanhar a gente, para a gente poder de fato, né, mentalizar e entender. Então, assim, no contrato, né, Sam, subiu, a safra tá ruim, beleza, isso vai refletir no contrato de dezembro. Salvo isso, a gente tem que olhar aqui, abaixo das três médias móveis, triste notícia, é baixa. Você pode pegar também a banda de Bollinger, né, para ver como é que tá, se está sobrevendido ou não. Não está sobrevendido, ó. Tem espaço para vir até aqui embaixo, ó. Tem espaço para brigar na região aqui de 247, 248, 257. Contrato de setembro, tá? Então assim, nesse momento a notícia não é muito boa assim. Se você colocar no tempo mensal, vamos ver no mensal. Ó, no mensal tá sentado, meus amigos, olha lá em cima da média móvel de 50 dias. Tempo isso aqui é um mês, cada candle é um mês, tá? E se perder, cara, essa média móvel no tempo mensal vai ficar também no tempo mensal abaixo das três médias móveis, né, de 9, de 21 e 50 dias. Então, assim, tende a vir aqui embaixo aqui. Esse é o nosso primeiro alvo, um alvo bem pessimista aí, né? Para a gente poder entender. Vamos observar e acompanhar, hoje eu conversei com o produtor aqui, né? Vocês no grupo aqui. Precisar de alguma dúvida também, manda mensagem no grupo aqui, tá bom, meus amigos? Fechamento da semana, tá aí. Abraço, fique com Deus, até semana que vem.